Olá pessoal do MPU, como vai essa reta final de estudos? né? Bom, eu estou aqui para passar um resumão e trabalhar alguns conceitos com vocês relacionados à arquivologia, que é uma área relativamente nova nos concursos, e que faz com que a gente tente criar essa concepção do que é o arquivo, da importância do arquivo, e mais, a gente criar a concepção do que é cobrado da gente nas provas, por que é importante a gente conhecer o conceito de arquivo, o suporte físico, como ele é guardado, e como é que as bancas, principalmente a SESC, gostam de trabalhar essas questões da arquivologia. Então a gente vai estar vendo aí, nesse resumão super rápido, um pouco para fechar esse conceito de arquivologia que vocês já tiveram, só para reforçar os conceitos e ajudar vocês a fechar, a gabaritar totalmente aí a prova de arquivologia. Vamos lá? Então, pessoal, toda a parte de arquivologia, ela está dividida basicamente em 3 tópicos. Tá? A arquivística como um todo, a arquivologia, seus princípios, seus conceitos básicos, a gestão da informação e de documentos, e as tipologias documentais e os suportes físicos, que são os tipos de documentos e o suporte que cada um vai exigir. Ok? Então nós temos, começando com o conceito básico de arquivologia, que também é chamada de arquivística, ela é a ciência que tem como função, como objetivo, gerenciar todas as informações que possam ser registradas em documentos e arquivos. Quais informações? Todas, desde que possam ser registradas em documentos e em arquivos. Então, o mapa, ele faz parte da arquivística? Faz, eu posso guardar esse mapa, como registro uma música, eu posso guardar como documento? Posso, como MP3, Então, o conceito de arquivística é isso, é a guarda de todos os documentos que podem ser registrados em arquivos. Quais tipos de documentos? Todos. Tranquilo? E aí, qual que é a definição de arquivo? A gente pode definir arquivo de um jeito bem bacana, como a acumulação ordenada dos documentos, na sua maioria textuais, criados por uma instituição ou pessoa no curso de sua atividade, e preservados para a consecução de seus objetivos, visando a utilidade que poderão oferecer no futuro. Então, arquivo são papéis só gerados pelas empresas? Não, tá gerados por instituições e pessoas, E no curso de sua atividade. Então, se a gente for pensar numa pessoa, ela junta arquivos desde o momento que ela nasce até o momento que ela morre. Tá? E a empresa, desde a sua criação até o seu fechamento, ou depois disso, quando o arquivo ganha uma notoriedade histórica. Tranquilo? E aí eu vou entrar no conceito de biblioteca. O que vem a ser uma biblioteca? É uma instituição, tá, que guarda material, É o conjunto da guarda de material, na sua maioria impresso, que não é produzido pela instituição que guarda. Então, por exemplo, se eu guardo os meus arquivos pessoais, eu não tenho uma biblioteca, eu tenho um arquivo. Agora, se eu passo a guardar materiais que não são meus, se eu passo a guardar, a colecionar livros de autores, então eu tenho lá um livro de Machado de Assis, um livro de José de Alencar, aí sim eu estou montando a minha própria biblioteca. Tá? Então fica claro a separação de biblioteca para arquivo. Arquivo pessoal produzido por mim, biblioteca produzido por uma outra instituição ou por um outro autor. Tranquilo? E aí, para completar o conceito de museu, o que vem a ser um museu? É uma instituição de interesse público. Ela é sempre pública? Não, mas ela é de interesse público. Criada com a finalidade de conservar, estudar ou colocar à disposição do público conjuntos de peças e objetos de valor cultural. Então, o museu vai guardar livros? Talvez, também, desde que esses livros eles tenham valor cultural. Ok? E aí as obras de arte, as músicas, Nós temos o Museu da Imagem e do Som, por exemplo, tá? Que são instituições que acabam guardando peças e objetos e também documentos que tenham valor cultural. Perguntinha da CESP, da Agência Brasileira de Inteligência. Julgue o item que segue. O arquivo é uma instituição de interesse público criada com o objetivo de conservar, estudar e colocar à disposição do público conjuntos de peças e objetos de valor cultural. Tá certo? Não, tá errado. Esse é o conceito de museu.
Então, o que eu preciso prestar atenção para a CESP? Lembra que eu falei, a CESP adora induzir ao erro por inversão. Trocou aí o conceito de museu, desculpa, e chamou de arquivo. Então, o que eu tenho que definir certinho? O que é arquivo, o que é museu, o que é biblioteca. Ok? Então, agora eu vou ver os princípios arquivísticos, os princípios da arquivologia. Quais são os princípios básicos que a arquivologia usa para se orientar e compor aí toda a sua organização de trabalho? Vamos lá? Então eu vou ter o primeiro princípio, que é o princípio da proveniência, que é o princípio básico da organização de arquivos, o qual diz que deve ser respeitado a autonomia de cada fundo ou núcleo, não misturando seus documentos com os outros. A proveniência transmite informação importante sobre o contexto em que os documentos foram criados. Então, o que é o princípio da proveniência? Eu vou respeitar a origem desse documento e eu vou organizar baseado na origem e não vou misturar esses documentos. Tá? Por isso que chama princípio da proveniência. Próximo princípio, o princípio da organicidade, ou também conhecido como princípio do respeito pela ordem original. Tá? É o princípio pelo qual eu mantenho a ordem original desses documentos. Tá? Eu respeito o princípio da proveniência e dentro do princípio da proveniência eu acabo mantendo a ordem original que eu recebi esse arquivo. De repente, eu recebo uma doação, de uma biblioteca organizada por um cidadão que doou para a minha instituição. Como é que eu vou organizar? Do mesmo jeito que eu recebi. Porque a própria organização ela já serve como um testemunho, como registro de como aqueles arquivos foram organizados. Isso acontece muito das fundações privadas que viram museu, né? Fundação Lazar Segal, que organiza as próprias obras do Lazar Segal, as bibliotecas da USP, que muitas vezes foram doadas por pessoas que ganharam o nome dessas pessoas e mantiveram a organização que elas foram criadas. Então esse é o princípio do respeito da origem. E eu também tenho o princípio da unicidade, que diz que é obrigatório conservar o caráter único do documento. Tá? Em sua função, em função do seu contexto de produção, independente da sua forma. O que eu quero dizer com isso? É que eu não posso alterar o conteúdo desse documento, ele tem que ter caráter único, independente da forma. O que é forma? Se ele é uma cópia ou se ele é um original, se ele é um documento que passou de impresso para digitalizado, eu tenho que manter o seu caráter único. Tá? Todo o seu conteúdo tem que ser único. Tranquilo? E também vou ter o princípio da indivisibilidade ou da integridade. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que conservar esse arquivo na sua integralidade. Eu não vou receber um documento lá de 1500 e vou vender metade do documento, né? Vou cortar o documento ao meio, guardar metade e vender outra metade. Então eu não posso dispersar, mutilar, alienar ou fazer uma destruição não autorizada ou uma adição indevida também. Não posso colocar uma cópia nesse documento. Tá? Isso, a gente pode pensar, por exemplo, na guarda das peças de museu, principalmente os museus romanos e gregos, né? Que a gente tinha, por exemplo, uma obra lá, uma estátua de um homem que ela foi sendo remontada e sobrou uma perna, né? Faltou uma perna, quer dizer. Aí antigamente o que acontecia? Antigamente eles encomendavam para um artesão fazer uma perna e aí eu colocava uma perna nova numa estátua de 1000 anos. Hoje em dia não se faz isso. Hoje em dia nós mantemos a estátua sem perna. Tá? Por quê? Por causa da integralidade. Nós temos que manter a peça integral como ela nos é recebida. Ok? Questãozinha da FGV, aquelas questões compridas e cansativas, né? Para o TRE do Pará. Em relação à terminologia aplicada em arquivologia, analise os conceitos a seguir. O princípio da proveniência. O arquivo produzido por uma entidade coletiva, pessoa ou família não deve ser misturado aos de outras entidades produtoras, também chamado de princípio de respeito aos fundos. 2. Princípio da pertinência. Os documentos deveriam ser reclassificados por assunto sem ter em conta a classificação original, também chamado de princípio temático. 3. Princípio do respeito à ordem original. O arquivo deveria conservar o arranjo dado pela entidade coletiva, pessoa ou família que o produziu. Vamos ver o que está certo aqui, né? Se 1 e 2 estiverem corretos, se 2 e 3, se 1 e 3, se todos ou se nenhum estiver correto. Todos os conceitos estão corretos, inclusive o da pertinência.
E aí eu vou perguntar, mas o princípio da pertinência é um princípio novo que eu vou ter que estudar? É um princípio que eu tenho que guardar? O que acontece com o princípio da pertinência? Ele é um princípio já superado. Por quê? Porque nós temos o princípio do respeito à originalidade. Tá? Então, antigamente existia mesmo esse hábito de eu reclassificar e reorganizar para facilitar a minha organização, né, em função da minha burocracia, para ter mais agilidade na minha organização. Só que, a partir, tá, da popularização do princípio do respeito à ordem original, né, reconhecendo a ordem original como parte da história desse documento, o princípio da pertinência ele é um princípio já superado. Mas, como a gente ainda está nessa fase da definição dos assuntos da arqueologia, ele ainda pode ser cobrado, mas ele também é passível de recurso. Mas, para evitar um erro, então vamos lembrar do princípio da pertinência, tá? Da organização, da agilidade, mas lembrar que quem é mais importante é o princípio de respeito à originalidade. Ok? Até a próxima aula, que